Olá, seja muito bem-vindo. No programa de hoje eu vou conversar com o cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Rubens, vamos começar falando sobre um assunto que você conhece tão bem, que é a política paulistana. Esse é um ano de eleições municipais. Neste final de semana próximo serão realizadas as convenções dos partidos políticos, mas o jogo começa a ficar claro quem são ali no tabuleiro os competidores na eleição da cidade de São Paulo, a mais importante do país. E a grande novidade desta semana foi a formação da chapa com a ex-prefeita Marta Suplicy do PMDB e o André Matarazzo, vereador do PSD, um ex-tucano. Você se surpreendeu com a formação dessa chapa? Olha, esse namoro, essa aproximação vinha acontecendo. Quem acompanha os meios de comunicação percebeu que o Matarazzo teve que várias vezes negar que ia ser vice, que ele queria ser cabeça de chapa. Então, essas negativas recorrentes mostravam que alguma coisa estava acontecendo. E o presidente do PSD, o licenciado Gilberto Kassab, ele é um exímio estrategista. Ele é um político que consegue articular muito bem, tanto é que ele criou um partido enorme num espaço de tempo muito curto. Talvez percebendo que eleitoralmente o Matarazzo não teria muita chance, tendo em vista os outros competidores, ele fez essa aproximação, que é uma aproximação que tem a ver, né, não é algo totalmente estranho, é o que acontece no governo federal, onde o PSD está junto com o PMDB participando do governo. O Kassab é ministro, né? Kassab é ministro da Comunicação, Ciência e Tecnologia. Agora, e o cenário, Rubens? Que leitura você faz nessa quase campanha? Estamos chegando lá, né? Temos aí pelo menos cinco chapas colocadas, 5 candidatos competitivos, podemos dizer assim, né? Além dessa chapa que a gente citou agora da Marta, nós temos o João Dória, do PSDB, empurrado pelo governador Geraldo Alckmin, foi uma escolha dele, né? Inclusive que gerou o racha que culminou na saída do Matarazzo do partido. Nós temos o prefeito Fernando Haddad, que tentará a reeleição, o Celso Russomano, candidato do PRB, e ainda a Luísa Erundina do PSOL, que apesar de ser de um partido pequeno, sem tempo de televisão e de pouca expressão, é uma ex-prefeita da cidade de São Paulo, sempre lembrada ali na casa dos seus 8% pelos eleitores, né? Essa vai ser uma corrida maluca, para relembrar o antigo desenho. Olha, vocês vão ter trabalho, porque vai ser uma eleição muito interessante. O Russomano, ele tem um perfil que se adequa muito bem a esse momento de crise e de frustração e de sentimento que está sendo descuidado do eleitor. Ele tem seu programa de radiário, fala para as classes menos favorecidas, e ele é alguém que tenta resolver o problema das pessoas. Então é um perfil interessante para o momento de crise. A gente tem que esperar para ver se ele vai ter condições jurídicas de competir. O Fernando Haddad é uma figura muito polêmica. Deve crescer um pouquinho pela força da máquina, pelo tempo que o PT vai ter, mas vai ser inquirido a responder o que o PT fez com o Brasil, né? Recentemente. A Marta Suplicy com o Matarazzo, uma chapa muito forte. A Marta é muito bem vista, tem um recall muito bom na periferia da cidade, onde estão concentrados. Inclusive algumas bandeiras dela, né? Como o céu, o bilhete único, que atendeu muito bem a periferia. Que é o contrário do que o Russomano propôs na eleição anterior, que fez com que ele caísse vertiginosamente, que é o bilhete onde o passageiro pagaria passa mais horas dentro em função da distância que ele percorreu. Então aquilo foi um tiro no pé. E tem o Dória, que é alguém de fora do meio político tradicional, que vem, como você disse, com uma força muito grande do governador, um tempo de televisão muito grande, uma familiaridade com o meio de comunicação, televisão também grande. E essa eleição, Silvio, ao contrário do que se imagina,
a exposição na televisão vai ser maior. O período da campanha é menor. Agora, mas o tempo que os candidatos vão aparecer na televisão é maior do que na eleição anterior de 2012. Interessante. O jornal Folha de São Paulo ontem exibiu uma reportagem, publicou uma reportagem também que projetava um cenário nacional em cima da eleição municipal. Vou perguntar para ver o que você pensa sobre isso, que essa aliança PMDB-PSD, como você citou agora há pouco, Kassab é ministro, do presidente interino Michel Temer e tal, poderia projetar o ministro chanceler José Serra para 2018 como um candidato até do PMDB ou do PSD. O que te parece isso? Olha, toda campanha municipal se fala isso, que é o pontapé inicial da campanha presidencial seguinte, que começa a se fazer os acordos. Eu nunca concordei muito com isso, né? Se você verificar, não foi assim ao longo da história. Agora, dessa vez, tendo em vista a conjuntura política nacional, a coalizão de forças que apoia o presidente interino Michel Temer, eu acho que se ensaia, sim, um bloco novo de poder, que pegaria desde da centro-esquerda, representada aí pela essa ala da Marta Suplicy no PMDB, e indo com o PMDB e o PSD para uma centro ali mais para a direita, e com a provável, possível inclusão também do PSDB, que seria um novo bloco de poder se formando a partir desses acordos que se realizaram agora. A gente falou agora há pouco do Fernando Haddad, que hoje, segundo os institutos de pesquisas, é o prefeito mais mal avaliado historicamente na cidade de São Paulo, perde até para o Celso Pitta. Rubens, o que dá tempo para o Haddad fazer para tentar reverter isso e, de alguma forma, se tornar um candidato competitivo? Enfim, por exemplo, não ficar de fora do segundo turno, algo como aconteceu em Curitiba na eleição passada, né, que o Luciano Dutti foi o único prefeito das capitais a sequer chegar na segunda rodada da eleição. O que dá tempo dele fazer? Porque ele tem todo o desgaste do PT, como você disse, para se justificar. Ele vai ter que esconder a estrela na campanha, né? Daí talvez isso explique a articulação com o Chalita, né, na vice. Eu não sei se dá tempo de inaugurar alguma coisa, vai ser complicado. Ele vai esconder. Agora, se ele estiver aparecendo com chance de ir para o segundo turno, essa estrela vai aparecer na propaganda de todos os outros candidatos. A experiência mostra o seguinte, Silvio. Normalmente, durante o período de televisão de uma campanha eleitoral, o prefeito cresce um pouco na sua avaliação positiva de administração. Isso, se você pegar os estudos históricos, isso tem acontecido com muita frequência. É possível que ele cresça um pouquinho. Agora, ele tem uma rejeição muito grande, tem a pecha do PT, e ele brigou muito com a classe média de São Paulo, né? A gente brinca que ele acorda e fala assim, como é que eu vou hoje dificultar a vida dos motoristas da cidade de São Paulo? O que ele fez aqui no trânsito foram aberrações que incomodaram muito essa classe média, que agora vai dar o seu troco na campanha eleitoral. Eu acho que ele pode crescer e que ele vai ser atacado de uma tal maneira, se ele começar a ter chance de ir para o segundo turno, que ele vai ter problemas. Eu acho que todos os outros se virarão contra ele. E a campanha eleitoral, ela começa a pegar fogo agora, começa a engrenar a partir de agosto, mas é claro que a eleição está distante, a eleição ocorre, o primeiro turno, no começo de outubro. E até lá, e aí já entro aqui no segundo assunto do nosso papo, ocorrerá a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que também pode acarretar desgaste para o Fernando Haddad, afinal de contas, eles são do mesmo partido. Na sua opinião, o impeachment da Dilma é jogo jogado? Olha, pelo que a gente percebe, não teria clima para Dilma Rousseff conseguir uma votação que impedisse seu impeachment. Por um lado, eu acho também que a expectativa da sociedade ainda não se confirmou nos dados da economia, mas em termos de expectativa é muito positiva em relação ao governo Michel Temer. E se o governo Michel Temer consegue aprovar essa lei
que limita os gastos estatais à inflação do ano anterior, isso será um avanço que nós não tivemos em décadas. Então, eu acho que a sociedade espera isso. E as contabilidades recentes aí indicam que entre 61 e 63 senadores votarão pelo impeachment, bem uma margem folgada àquilo que é necessário. E tem ainda a questão do Caixa 2, né, dos depoimentos do marqueteiro dela, João Santana, e da mulher dele, da Mônica, que eu acho que complicaram ainda mais a vida da Dilma perante a opinião pública, né? Aquela coisa, olha, ele disse que recebeu dinheiro de Caixa 2, né? Entregou até as cifras. E ela falou, bom, primeiro ela dizia que o Caixa 2 não existiu. Aí vem num segundo momento ela disse, se houve, eu não autorizei. E agora ela diz, bom, a culpa é do PT. Foi muito complicada a situação, né? Fica muito complicada, porque é muito difícil você acreditar que ela não tinha nada a ver com nada. Erenice Guerra era braço direito dela, ela não sabia. Passadina, ela era presidente do Conselho de Administração, não sabia. Graça Foster Gabriele, ela que colocou na Petrobras, não sabia. A questão agora que você suscitou do Santana e da Mônica, ela também não sabia. Quer dizer, é muito desconhecimento para a opinião pública acreditar nesse tipo de discurso. E isso a fragiliza ainda mais e inviabiliza quase totalmente a sua permanência no Planalto. Acho que, em resumo, Rubens, o discurso do eu não sabia, o ex-presidente Lula esgotou. Não tem mais espaço para isso. Bom, e por falar nele, aliás, hoje ele foi à ONU, o Rubens, contra o Sérgio Moro, dizer que o Sérgio Moro é imparcial. É parcial. Exatamente, é parcial, ele não foi imparcial. Que futuro você vislumbra para o ex-presidente Lula, um homem que já foi o homem ali das massas, com uma popularidade absurda no Brasil, né? O Lula é um fenômeno, né? Então você analisar fenômenos é alguma coisa complicada. Ele está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, com tudo isso que aconteceu. Então ele é um personagem que a gente tem que olhar com um olhar fenomenal também, porque o que ele consegue fazer é algo extraordinário. É evidente que ele não tem o poder que ele tinha, mas ele está em primeiro lugar na disputa eleitoral e provavelmente estaria num segundo turno disputando com outro candidato. Agora, o que me parece é que precisa acontecer um processo de desconstrução do PT. A sociedade precisa entender que nós estamos nessa situação por conta dos absurdos que o PT fez. Desde da corrupção, da irracionalidade do Estado e do total desequilíbrio das contas públicas. Quer dizer, o que daria para comprar em termos de abrir em termos de vagas de creche com 9 bilhões de reais que se estima que roubaram da Petrobras? O que daria para comprar de ambulância, contratar de médico com as obras não realizadas do Rio São Francisco? Então isso tem que ser contabilizado e mostrado para a sociedade o que a sociedade perdeu. Porque se a sociedade ficar com aquela lembrança da época do Lula, onde as pessoas compravam telefones celulares, onde assistiam os jogos na TV de tela plana. Ascensão da classe média. Essa memória recente da ascensão da assim chamada nova classe média, isso você pode ter um sentimento que pode viabilizar, no momento de crise econômica, uma eleição do Lula, se é que ele não vai ter problemas com a justiça. O que a gente só não pode perder de vista são os 11 milhões de desempregados, todo mundo que perdeu o emprego que tinha com o Lula por conta da Dilma, que também não percamos isso de vista. Quem a colocou lá foi ele, né? E mais de uma vez. Foi uma invenção dele. Legal. Rubens, para a gente encerrar, você tem um conceito recente, um discurso recente sobre democracia que você tem usado aí nas suas palestras, nas suas conversas. Queria que você contasse aqui para a gente. É uma reflexão onde eu analiso o seguinte: as nossas pré-condições para uma democracia e a democracia criar um governo eficiente são
muito interessante. Nós temos eleições regulares. As pessoas podem votar e se expressar livremente. Nós temos meios de comunicações fortes que refletem os anseios da sociedade. Alguns episódios até lideram movimentos de opinião pública. Nós temos uma capacidade de organização da sociedade enorme. Você coloca milhões de pessoas na rua num curto período de tempo. A divisão dos poderes, se não é ideal, e nada é ideal em política, ela é bastante razoável. Esse conjunto de situações positivas gerou o quê? Gerou um Estado paquidérmico, como você disse aqui antes da gente começar o programa, e altamente ineficiente. Para você ter uma ideia, investiram 300 milhões de reais para fazer um parque eólico no Rio Grande do Norte. Quando ventou, as torres caíram. Quer dizer, é a incompetência levada às últimas consequências. Você tem um rombo fiscal que vai criar um custo social altíssimo. Aliás, já estamos pagando esse custo social. Você tem a corrupção desenfreada. Então, como é que essas condições favoráveis foram capazes de gerar uma crise tão profunda que nós estamos vivendo hoje? E essa crise, ela está começando a ser vencida pela própria força da democracia. A justiça funcionando, as pessoas indo para a rua manifestando seus desejos e o Congresso refletindo aquilo que a sociedade quer. É um processo interessante. E desaparelhar. Uma hora, em algum momento, será preciso desaparelhar essa máquina e enxugar ainda mais, né? Estado menor. Silvio, outro dia eu estava vendo, para você ver como o Estado se miscui na vida das pessoas de uma maneira totalmente equivocada. Tem uma lei aqui em São Paulo, votada na Câmara Municipal, que estabelece que quem fez cirurgia bariátrica paga metade no rodízio. Quer dizer, é uma coisa que não tem nada a ver com nada. Quer dizer, a pessoa então tem uma cirurgia. Então, o Estado se metendo dessa maneira na atividade privada não pode dar certo, realmente não pode dar certo. É isso que a gente precisa despetizar o aparelho do Estado e criar um pouco mais de liberdade para as pessoas produzirem, consumirem e escolherem o que vão consumir. Muito bem. Rubens, obrigado. Vou te esperar mais vezes aqui nessa bancada durante a campanha eleitoral. Virei sim, Silvio. Eu que agradeço. O Sem Edição termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.